Olá! Hoje estamos aqui com mais um episódio do H no Agro. Sejam bem-vindos e vamos estar aí com o nosso amigo, o Felipe Luiz Nobre. É isso? É isso aí. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. É um prazer estar aqui no H no Agro, gravando esse podcast contigo. Seja bem-vindo, Felipe. Felipe, você hoje é proprietário da Avante. Conta um pouco para nós da onde surgiu a Avante e principalmente o nome, né? Avante. Que legal, Alexandre. Isso O... antes de nós entrarmos no que a Avante faz, né? Tá bem, tá bem. A Avante, eu fundei ela em 2015, a safra 14-15, começou com a ideia, e desde 2016 que minha atuação tem sido exclusivamente nos negócios da Avante. E esse nome surgiu porque o que hoje a gente chama de drones, há um tempo atrás era conhecido como veículo aéreo não tripulado. O termo da moda era VANT. Então, o A de agro e VANT, né, de veículo aéreo não Do tripulado. lado. E hoje nós conhecemos como o famoso drone, O né? famoso E o drone. drone veio da onde? Só para a gente pegar aí um ganchinho. O drone vem da palavra em inglês zangão, pelo barulho que os drones multirotores fazem. Então, o drone Caraca. seria um tipo de Vant, né? A gente tinha antes muito o drone, o Vant, que parecia um aviãozinho, né? Uhum. O Vant de asa fixa. Hoje o termo correto, na verdade, pela legislação é RPA em inglês ou ARP, de aeronave remotamente pilotada, né? Mas o vulgo drone foi o nome que pegou no Que mercado. pegou e é aí que nós estamos, né? É isso Com os aí. drones. Felipe, conta para nós um pouquinho qual é o papel da Avante hoje no mercado. Hoje, a Avante oferece soluções em tecnologia focadas no uso do produtor rural. Então, muitas vezes a nossa comercialização não é direta para o produtor rural, tem algum atravessador, algum parceiro que nos ajuda a chegar ao produtor rural, mas sempre foi pensando em como ajudar o produtor rural. Então, eu tenho um sócio, que é o Thales, que é engenheiro agrônomo também, eu sou engenheiro agrônomo, tenho outro sócio no negócio de crédito de carbono, que é uma solução mais adequada para o mercado moderno e as condições atuais, que a gente vai poder conversar em detalhes. Mas o nosso core é que nós somos do agro e nós trazemos soluções tecnológicas para o agro. E a Avante hoje ela está sediada onde? Hoje, nossa principal sede é aqui em Cascavel, no oeste do Paraná, e nós temos uma segunda sede em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Vocês estão em Paraná e Rio Grande do Sul. E Sim, no meio Santa Catarina também sim, estão atuando aí, né? Com é isso certeza. aí. Mas o nosso serviço de agricultura digital não tem fronteiras, Com nem certeza. estaduais e nem fronteiras nacionais, né? Né? Com certeza. Vamos pegar um pouquinho nesse gancho quando você fala de fronteiras, né? Quando você fala da Avante, né? Ela vem com várias soluções ao produtor, né? Entre elas, nós estamos falando de gestão, né? Que gestão que você hoje ajuda o produtor a resolver? Então, Qual é a gestão que você leva ao produtor, né, para ele desenvolver melhor seu trabalho a campo? Porque você trabalha principalmente com sementes também, né? sim, E não só no Brasil, sim. a nível Europa também. A Avante, ela atua, a gente trabalha nos mercados em que nós temos conhecimento, né? Então, depois da agronomia, eu fiz um mestrado na área de sementes e trabalhei com sensoriamento remoto. Na época, como se faz muitos anos, era com sensoriamento remoto por imagens de satélite. Depois que nós trouxemos isso para sensoriamento remoto, por drones. Então, nós começamos oferecendo serviços para o produtor, né? Serviços e produtos ao produtor, das áreas que nós temos conhecimento, Sim. que são Não. sementes e sensoriamento remoto, ou GIS, né, Sistemas de Informações Geográficas. E conforme os anos foram passando e o contato com os nossos clientes foi ficando cada vez melhor, os próprios clientes traziam novas ideias e novas demandas, que serviam tanto para aprimorar os nossos produtos, quanto para lançar produtos novos.
Então, a Avante ela começou na nossa zona de conforto e ano a ano a gente vem agregando novas possibilidades E conforme o que, mercado se que apresenta. zona de conforto era ela, só naquele momento? É exatamente o mercado de sementes e o mercado de Que você tecnologias, né? tinha o domínio das sementes, Onde a né? gente tinha mais domínio, sim. E, bom, numa viagem para fora do Brasil, né, eu fiz questão de visitar sementeiros daquela região, que era no sul de Portugal. E lá, uma visita mais por curiosidade minha e mais para agregar conhecimento para eu trazer aqui para o Brasil e para Avante, um cliente, um parceiro que eu estava visitando, me perguntou, me fez uma provocação. "Você não queres fazer um projeto para nos levar para o Brasil? Não, Nós que já fomos bacana. para alguns países e deu certo, fomos para outros países e deu errado, e gostaríamos de ir para o Brasil também, porque o Brasil é o É país mais enorme, né? pujante em termos de agricultura que tem, né?" E nós, além de ser mais pujante, a gente tem várias situações de plantio, né? Nós temos sul, nós temos cerrado, nós temos Exatamente. norte, então tudo pode acontecer aqui. E dentro desse projeto de sementes, como que isso se deu dentro de um sistema? Esse caso específico dessa provocação foi lá em 2019, então fazem 7 anos já. E aí que vem o conceito da gestão, porque não é simplesmente a gente entender e ter o know-how sobre as questões regulatórias de legislação de semente do Brasil, que são muito peculiares, mas também uma questão de mercado, de acesso ao mercado, né? De contato com todos os envolvidos nesse negócio, né? Hoje a gente usa o termo de stakeholders, os, desde o regulatório até a pesquisa, até a comercialização, até a nossa própria habilitação como sementeiros. A Avante tem cadastro como sementeiro no Vocês Brasil, são né? produtores de semente. Exatamente, registro de Renasem, que não é fácil de se fazer. Temos habilitação no Siscomex para poder importar e exportar sementes. Então, tudo isso é muito mais amplo do que simplesmente um processo de registro. É um processo de gestão, né? De fazer o onboarding no Brasil. Tá, e como que vocês atuam diretamente o produtor? Bom, vocês são legalizados na produção de sementes e Sim. na parte de registro. E eu, Alexandre, sou produtor. Eu quero regulamentar a minha área. Então, através Como que isso se dá? Qual que é o processo como que vocês atuam diretamente ao produtor para a regulamentação dessas áreas? Oh, legal. Isso é um serviço que tem surgido uma demanda crescente, dos produtores para nós, com o interesse de ou se regularizar, produtores que trabalham com sementes salvas ou com algum outro tipo de mercado que não é propriamente lícito ou mais adequado possível, e muitas vezes por desinformação. Então, eles vêm na Avante, uma consultoria especializada de como regularizá-los, de como orientá-los para o caminho legal, ou de como proceder para que eles acessem o melhor mercado ou façam a compra da melhor forma. Então, um dos serviços que a gente faz é justamente auxiliar produtores e profissionais que tenham interesse em se tornar produtores de sementes, com todo o processo de registro e questões regulatórias. Você falou aí sementes salvas. Vamos pegar eu, Alexandre, produtor, mas sou leigo em algumas coisas. O que que seria essa semente salva para o nosso ouvinte, nosso produtor entender Claro. isto? A semente salva, ela é diferente da semente pirata. São conceitos que não É, têm, não exatamente. têm Qual que é essa relação. diferença? Porque nós temos uma semente regulamentada, né, que Sim, é aquela que você compra toda, semente salva, e nós temos aí sementes que estão no mercado, às vezes, ou não, mas que não tem nenhuma regulamentação. Seria isto? exatamente. Hoje a legislação brasileira, ela protege o produtor para que ele consiga trabalhar com cultivares, sem a arrecadação de royalties do obtentor, da empresa de Que pesquisa. legal. É legalizado, mas não é o processo mais correto, né? Porque teve uma empresa que trabalhou com pesquisa Sim, por trás e desenvolveu aquelas cultivares. Claro que acontece de cultivares, que foram lançados há muito tempo,
não terem um substituto e a sua patente acabar vencendo, como a gente tem o caso de várias espécies da própria Embrapa, que a Embrapa continua fornecendo sementes para o mercado, porque a Embrapa não tem esse fim propriamente lucrativo na lucrativo, ela é arrecadação de royalties. governamental, né? Então, ela continua fornecendo as sementes no mercado, mantém o registro ativo e os produtores continuam multiplicando sem a arrecadação de royalties. Mas quando é uma semente registrada de um obtentor e que contém uma tecnologia de algum evento transgênico, o produtor ele paga o royalties Royalties. tanto para o obtentor, para a empresa de pesquisa na genética das sementes, quanto para o detentor da tecnologia, que desenvolveu aquela Sim, tecnologia, sim. aquele Que evento é, que é transgênico. justo, né? Exatamente, são produtos que ele está optando por utilizar na lavoura dele. Bom, e é comum acontecer algum tipo de desconhecimento sobre esse processo, e a gente auxilia, nós estamos do lado do agro para que o produtor produza mais, de maneira regular, contribuindo com todo o sistema de pesquisa, que ano a ano nos traz tecnologias novas e melhores, para que no ano seguinte ele consiga produzir mais ainda, ou de maneira mais Sim. barata, ou com menos químicos, que é uma tendência atualmente, né? Então, é nesse processo que a Avante entra. Sim. Vamos colocar, eu, produtor, eu quero hoje regulamentar. Eu procuro a Avante, eu posso fazer a regulamentação da minha área para fazer uma semente salva que eu posso usar. Não só para fazer a semente salva, mas para te tornar um produtor oficial de sementes, para que nós façamos todo o processo, para que o Alexandre tenha o próprio Renazem dele como Que produtor de bacana. sementes, e aí, com o contrato com os obtentores, o Alexandre, que até então vinha produzindo semente própria, porque ele produz uma semente de Que qualidade, é a afinal, semente salva, ele é o né? próprio cliente, ele consiga também no futuro arrecadar os royalties para o obtentor e comercializar. Então, ele teria uma nova fonte de renda. Se ele já produz sementes de qualidade, não tem por que a gente não regularizá-lo para que ele possa oferecer essas sementes de qualidade para o mercado. E aí isso é bom para o ecossistema inteiro. Com certeza. Você agrega valor e o produtor tem uma nova, não vou dizer uma nova fonte de renda, mas agrega o valor no seu produto. Exatamente, o produto dele deixa de ser o Uma grão, commodity normal. mas sim, e passa a ser a semente. E ele trabalha com um mercado diferenciado. Muitas vezes com cuidados semelhantes ou um pouco melhores do que ele Com vinha certeza. fazendo. Então, fomenta a E produção. além disso, cria um outro modelo de negócio, né, dentro da própria propriedade, onde que o produtor também vai ter que se especializar nesse mercado, mas além disso, eu vejo que ele também tem que fazer investimentos, né? Então, isso tudo Claro, movimenta a economia do agro, né? Que é o que nos interessa, é ver o agro cada dia melhor e desenvolvendo e sua economia girando, né? a partir do momento que ele se torna um sementeiro, ele começa a receber a fiscalização, as vistorias do Ministério da Agricultura para adequação dos procedimentos, dos equipamentos, do uso, para tudo isso correr de maneira legal, com todo o nosso suporte, claro, né? Mas isso joga o mercado para cima, né? Então, quando a gente visualiza aqueles gráficos do ganho de produtividade por área no Brasil, ano a ano, ao longo dos anos, isso é o core do ganho de produtividade. Atividade. É o sistema de genética, produção e qualidade de sementes que faz com que o produtor, ano a ano, consiga produzir mais. Demais. Que bacana. Esse é um dos serviços que a Esse é um dos Avante, serviços, sim. que vocês prestam ao produtor, ao agronegócio. Falando diretamente sementes, né? Porque assim, quando você fala em gestão, né, o que você nos falou, é a gestão de como o produtor se regulamentar, como ele chegar a ter todo o suporte técnico e a legalidade de ele desenvolver, né, um novo negócio dentro da propriedade como produtor de semente e como uma sementeira. E quando você fala que a Avante trabalha diretamente com semente, você comentou que você trabalha com mercado internacional. Como que isso se dá? Né? Como que vocês trabalham isso voltado ao agronegócio? Qual a maneira que vocês fazem essa negociação
internacional de sementes? O Brasil, né? Só pegando assim, porque é interessante que o produtor saiba que nós temos empresa aqui em Cascavel que faz essa negociação. Uhum. Porque a gente fala, compra na cerealista, compra lá da, né, paga o royalties para quem você deve pagar, mas você não sabe que, olha, tem uma empresa aqui que ela pode trazer tecnologia, sementes de fora que tenham também e levar sementes nossas para fora com a mesma tecnologia. Sim. O mercado de sementes ele é muito amplo, Alexandre, e imagina a quantidade de espécies, desculpa, imagina a quantidade de espécies que nós temos potencial de explorar aqui no Brasil, né? Quantas Então, variedades de semente de soja? Vamos pegar só por soja, né? Nem vamos exatamente, entrar em milho e em outros, né? exatamente. Mas soja é um mercado consolidado, o mercado de soja, milho, trigo, arroz, grandes culturas, são mercados consolidados, com legislação bem consolidadas. Mas existe uma tendência para a diversificação dos cultivos, até para o produtor não ficar sempre na mão dessa definição ou indefinição dos preços das commodities que fogem muito, né, do controle dele. Então, quando a gente tenta, quando pensa-se em trazer uma cultura alternativa, Bacana. o processo é, bom, ver se tem interesse, ver se no Brasil existe o registro da espécie ou da cultivar que esse produtor visualizou num outro país ou que alguma empresa de outro país mostrou interesse em trazer para o Brasil. E aí inicia-se o planejamento do processo de importação para fins de registro. Muitas vezes essa semente tem que passar por um período de quarentena, que é um processo relativamente simples, mas Normal. que faz parte e depois de registro. E o registro de cultivares no Brasil é muito interessante, porque tu precisa passar por um período de ensaios de registro, né? São ensaios oficiais, que tem dois nomes diferentes, né? Ou ensaio de VCU, de valor de cultivo e uso, ou ensaio de adaptação. Aí para cada espécie vai-se por uma linha ou outra, mas são ensaios de registro, em resumo. E a finalidade desse ensaio de registro é obter um resultado oficial por uma empresa de pesquisa que tenha confiança pelo Ministério da Agricultura Que e provavelmente tem que estar registrada no registrado no Ministério Ministério da também, né? Agricultura, ela também, e para nos dizer de maneira oficial, olha, esse produto novo, essa semente nova, essa cultivar que está sendo importada, ela realmente tem um diferencial competitivo para o Brasil. Então, vale o esforço do Ministério da Agricultura aprovar o seu registro. Chancelar isso. Ou não, puxa, não teve nenhum ganho em ensaios nenhum, então por que que vai se fazer o registro? E Não tem aí, viabilidade econômica, nós vamos exatamente. brincar, assim, no modo de dizer, né? Nós vamos ficar com a mesma coisa disso e aquilo. E que variedades que vocês trazem diferentes, né? Outras cultivares que vocês estão importando hoje, trazendo de tecnologia para o Brasil? Nesse momento, nós estamos muito focados nos trevos, tá? Então, principalmente para a nossa região de clima frio, de Frio. inverno frio, né? Eles são muito adaptados para a região de clima temperado, mas também aqui na região subtropical vão muito bem, tá? E aí o trevo agrega muito no mercado, Alexandre. Nós temos uma tendência atual, de aumento de preço da proteína animal, né? Da carne Sim, bovina que é principalmente, o leite nem se fala e por aí vai. Então, esse ganho com a pecuária, né? Eu tenho que voltar os meus olhos para como aumentar o rendimento da pecuária. como que eu faço a comida virar É carne, né? isso aí. É isso aí. E O o passo tem trevo, que virar carne. exatamente. E o trevo, ele é uma pastagem que, nas condições que a gente tem trazido essas cultivares novas, elas nos dão tanto quanto ou mais ganho de matéria seca do que as gramíneas que nós trabalhamos normalmente no Bacana. Brasil, e ainda com um percentual de proteína elevado, sem aplicação de adubos químicos adicionais. Porque na gramínea, para aumentar a proteína, eu preciso fazer Fazer uma uma complementação adubação forte de adubação química específica. orgânica. É. Não, é que o nitrogênio, ele advém do orgânico, mas na quantidade que a gente precisa, normalmente a complementação é via ureia, que é um adubo muito bom, Sim, né? As gramíneas, elas produzem muito mais do que as leguminosas, porque são plantas C4, é como se fosse um carro com um turbo. Ele sim. tem um mecanismo a mais de respiração
que faz com que o milho produza 12 toneladas no hectare, enquanto a soja produz apenas 3, 4, né? 4. Mas isso também tem um custo de Maior. adubação, claro. E o trevo, ele naturalmente, as leguminosas, fazem essa fixação biológica do nutriente, claro, com bactérias, né, nas raízes, fazem essa fixação biológica. Então, eu consigo, com a utilização de trevos, manter ou até incrementar a produtividade e reduzir o custo da adubação, aumentando a qualidade do alimento oferecido. Como que você hoje, vocês trabalham com o trevo, né? O trevo, ele é uma leguminosa, né? E sempre a gente falou, o trevo ele traz muito nitrogênio para o solo. Me corrija que eu estou Sim, não, tá equivocado. Você é certíssimo. o nosso doutor aqui, Tá né? certíssimo. Porém, muito se falou dele na pastagem, mas você também fala, né? E também como uma esse incorporador de nitrogênio. Qual que é hoje a melhor recomendação dentro que vocês trazem essa tecnologia para, né, o mercado nacional? Aí, Alexandre, tem uma questão técnica que sempre precisa-se de um engenheiro agrônomo, de um profissional extensionista, né, para fazer a melhor recomendação do sistema de manejo de cada produtor. Mas existem cultivares que permitem múltiplos cortes, seja com gado pastoreando ou cortes com máquina, né, cortes mecanizados, e tem algumas espécies cultivares que com apenas um corte elas já morrem. Mas quando eu penso, por exemplo, num mix, uma pastagem Sim, completa, que eu posso tanto fazer via corte para armazenar e entregar esse alimento para o animal em outras ocasiões, né, em períodos de escassez de pasto, ou de pastagem direta. Quando eu penso no mix, é bom que eu mescle leguminosas com gramíneas e algumas que podem dar um corte apenas, mas logo no início do ciclo, enquanto as outras se estabelecem para produzir mais a partir do momento que aquela parou de fornecer. E aí eu tenho no conceito do mix, eu tenho uma pastagem por mais tempo e com o máximo potencial produtivo. Então isso é muito interessante. E também o sistema de corte de cada propriedade. Se eu quero agregar palha, matéria seca ou nitrogênio para o meu próximo, para minha próxima lavoura, que é o que está acontecendo hoje sobre a moda agora fazer cobertura de solo, né? exatamente, Que bom que voltou, né? que é Que bom muito que bom, voltou, né? que é muito bom. Bom, se presta para isso, com certeza. Se presta também para os animais fazerem o pastoreio direto. E também, de um tempo para cá, ganhou escala no Brasil uma nova forma de armazenagem das pastagens. Antes nós tínhamos o feno seco e a silagem, né, por fermentação, que ficava nos silos. E agora nós temos também a opção do pré-secado, que Pré-secado. são aquelas bolas brancas, né, que se faz o corte, e aí elas ficam em torno de 800 quilos, depende, o tamanho pode variar, o peso também. E aí eu consigo armazenar esse alimento por longos períodos para alimentação ou no coxo ou no campo, de maneira muito versátil. Na época de escassez, né? Que para o sul, o nosso inverno, né? Exatamente. Você falou do trevo sul, né? Uhum. Para o sul. E algumas variedades para o norte, cerrado, que vocês estão trazendo para o Brasil? Nesse momento, a nossa importação de genética, né, de novos produtos, tem sido focado na região fria mesmo, materiais de inverno. Na Europa eles chamam de clima mediterrâneo, é o Uhum. que se adapta para nós no frio. Mas no futuro, logo em breve, inclusive, teremos materiais também para a região quente e pastos de verão. Ah, que bom. E Brasil fora, afora. Temos competitividade de levar material hoje para Hoje, algumas regiões, África, de repente. as empresas de genética hoje elas estão cada vez mais globalizadas. Já não é de hoje, na verdade, há Sim. mais tempo elas vêm trocando materiais genéticos e genética, e a Avante faz parte desse processo, tanto para importar quanto para exportar, né?
Nós temos um excelente banco genético na Embrapa, que a gente citou, Sim. mas de muitos outros obtentores vegetais, tanto nacionais quanto internacionais aqui no Brasil. Então, é interessante para o mercado. Agora, tu citasse África, porque nós temos Um clima, a mesma latitude, tudo, né? né? E um Então, clima semelhante, né? eu tenho muitos contatos que já estão trabalhando, muitos conhecidos meus que trabalham no mercado de sementes, com produção no Brasil e comercialização para lá. Semente de milho é um exemplo, semente de arroz é outro exemplo. Então, o Brasil está muito bem posicionado nessa questão desse intercâmbio, porque nós somos muito bons em agricultura, né? Sim, com certeza. Bom, sementes, esse é o mercado que vocês trabalham. E aí nós temos também drones, né? Drones. Que você fala assim, como que eu trabalho com drone, né? Uhum. Qual é o primeiro passo que você pensa? Ah, o drone é para pulverização, o drone é para isso, eu vou comprar um, como que eu vou? Mas nem sempre o produtor precisa comprar, né? Uhum. Vocês têm uma tecnologia que vocês atuam voltada à prestação de serviço ao produtor rural. Conta para nós como que isso se dá na prática. Sim. Esses assuntos eles se relacionaram porque, como eu falei lá atrás, na ocasião Vem do um casando no mestrado, outro, né? a nossa intenção era definir o estágio fenológico, né, a idade que a lavoura estava, né, no caso do meu mestrado foi a lavoura de arroz, através de técnicas de sensoriamento remoto, né? Então isso deu origem ao que hoje a gente trabalha com drones, mas de uma maneira totalmente distinta, né? Com drones, nós identificamos que uma das principais dores do produtor rural, que ele sentiria no coração e no bolso, era o controle de plantas daninhas. Então, uma forma fácil de tu entregares tecnologia para o produtor é resolvendo uma grande dor que ele tenha, né? E a dor do controle de plantas daninhas, ela é global. Com Então, a certeza. gente escuta muito as perdas de produtividade ou A contaminação dos nossa famosa alimentos. buva, A buva, amargoso, exatamente, está na boca de todo tá mundo, na né? boca de todo mundo, né? Entre E, outros que estão vindo aí, né? e cada vez surgem novas plantas resistentes ou de difícil controle, e também surgem produtos novos para controle específico, e acabou que o controle de plantas daninhas ficou um custo elevado para o Elevado. produtor atualmente. Então, quando a gente desenvolveu esse serviço de PLH Avante, que é a pulverização localizada de herbicidas, nós pensamos no mapeamento de plantas daninhas para que ele reduza a quantidade de herbicida aplicado, reduzindo o custo da aplicação do produtor. E hoje esse processo ele evoluiu muito. Como eu falei lá no início, nós voávamos com um drone de asa fixa e demorávamos um tempo maior para o processamento de dados. Hoje a gente voa com drones multirotores que estão presentes no mundo Sim. inteiro, né? E entregamos os mapas com um tempo curtíssimo e nós mesmos instalamos no pulverizador do produtor rural. Além do que, nós trabalhamos com uma resolução espacial, né, com a precisão, o tamanho de pixel em altíssima resolução. Então, nós visualizamos e georreferenciamos as plantas daninhas individualmente. A gente pega uma a uma as plantas da lavoura do produtor e ali nós geramos uma margem de segurança de aplicação e daí o mapa que vai para o pulverizador dele. E você tem uma estimativa hoje de quanto o produtor reduz de custo? Porque o que interessa para o produtor Sim. é redução de custo de O, produção. Quanto que isso reduz o custo? Dois fatores. A aplicação, que é o herbicida que vai para a planta e para o solo, né? Que a gente está falando de produtos químicos, né? E também a rentabilidade de bolso. Qual que é o percentual de redução disso? não, ótima Com pergunta, essa, Alexandre. com essa tecnologia que você tem. Eu sei que tu, além de entrevistador de podcast, tu também é engenheiro ambiental e também é produtor rural, né? Sou produtor também. Nesse ano aconteceu contigo, o que aconteceu com muitos produtores, que acontece sempre, tu atrasou a tua semeadura, mas às vezes acontece de adiantar. Tem que adiantar. Por... Nós tivemos um outubro gelado, né? E Exatamente. chuvoso, né? E por que que tu fez isso de adiar a tua semeadura? Porque o estabelecimento inicial de uma plântula, né, quando tu semeia a tua semente até ela germinar e nascer de maneira sadia, é muito difícil.
Então, tu imagina numa condição natural, onde a natureza tem que fazer essa semeadura e as plantas têm que se estabelecer. Então, a planta daninha, ela não ocupa a lavoura inteira nunca, nunca. Ela pode estar presente, espalhada por todo o campo, mas a ocupação dela é sempre muito pequena. E acaba que quando a gente olha uma lavoura na altura dos olhos ou no olhar pelo horizonte, a gente pensa, nossa, essa lavoura pode estar muito contaminada. E quando eu vejo ela de cima, voando com drone, e localizo uma planta aqui, outra lá, outra mais na frente, outra do outro lado, mas em todo o talhão, uma ou outra espalhada, eu vejo, poxa, Alexandre, na tua lavoura, que parecia que Tá estava super totalmente. contaminada, que tu ia aplicar em 100% da área, ela está apresentando 10% de área contaminada, 15%. Vamos deixar uma margem de segurança e tu aplicar um pouco mais, que mesmo assim tu ainda vai economizar muito. Então acontece muito de ter economias absurdas, sabe, Alexandre? E que é importantíssimo que tu faça esse controle, porque senão essa planta daninha, se ela não for controlada, o que vai acontecer? Na próxima Ela vai safra, se multiplicar e virar muitas na safra que vem. exatamente. E aí o produtor, aí é onde o produtor gasta. E aí é um gargalo que acontece no sistema de produção, onde ele já está trabalhando um sistema de commodities, onde ele não consegue controlar o preço, ele tem que reduzir o custo e tem que aumentar a produtividade. Esse é o grande desafio do produtor, reduzir custo e aumentar a produtividade. Exatamente. E torcer para a chuva. É isso que está no controle dele, né? É, fazer isso. É. Mas assim, continuando, né? Você tem essa redução de custo, você fala em torno aí de 15%, que seria a redução de custo? Ou Não que você aplica, seria de aplicação, de área aplicada, né? de área Mas aplicada? depende da lavoura. Ele pode ter Lógico, 30% da área contaminada, ele pode ter 10%, 50%, né? Depende da condição da da lavoura dele, lavoura. né? Mas é normal que esse índice seja muito baixo, o índice de área contaminada, né? Ai, que bacana. E além disso, vocês fazem um monitoramento também dessa lavoura, né? Sim. Como que isso se dá? Aí nós voltamos lá no início que uma coisa leva a Uma outra, o outra, né? produtor dá uma ideia, gera uma demanda e nós tentamos atender. O MLD, o monitoramento de lavouras com drones da Avante, ele consiste no sobrevoo da área de maneira periódica. Então, e com a imagem de drone, a gente monitora 100% das plantas da lavoura. Como eu falei, com um pixel de altíssima resolução, eu consigo visualizar 100% das plantas com o drone, coisa que é impossível de se fazer num caminhamento a pé. Não, você não visualiza isso jamais. Então, no caminhamento a pé, quando o técnico ou o produtor está caminhando no campo, ele tem que tomar uma decisão de manejo para a lavoura inteira, visualizando só o que ele conseguiu amostrar. Então, muitas vezes pode estar iniciando alguma injúria ou problema que ele não visualizou, ou que ainda é pequeno, e que ele só vai visualizar quando essa injúria tomar uma área muito grande, que o problema chegue até ele. Ou, em outras vezes, ao invés de aplicar somente para as injúrias que ele encontrou na amostragem, ele, com medo de não controlar alguma coisa que ele não esteja vendo, ele pode aplicar produtos desnecessários. Então, quando a gente faz o monitoramento periódico, a gente já mostra as plantas que estão em disfunção na lavoura. E aí ele vai lá e visualiza no campo só esses pontos de problema. Claro que podem ser problemas na raiz, nas folhas de baixo, nas folhas de cima, pode ser problemas de ataque de pragas, de Isso eu doenças, ia perguntar. Chega a problemas esse ponto? nutricionais. Eu não consigo visualizar qual é o problema utilizando o drone, mas eu consigo apontar onde existe a disfunção das plantas para que ele possa ir amostrar no lugar No certo, local certo. no local certo, de maneira muito mais rápida, né? Uhum. E o kart? Como que vocês trabalham esse processo dentro da Avante? Esse é um terceiro serviço na parte de sensoriamento remoto, que esse não utiliza drones, esse é só com imagens de satélite e mapas disponíveis. Então, vamos supor que um produtor aqui do oeste do Paraná vai visualizar uma área na região do Cerrado ou na região norte do Brasil para investimento, para aquisição, tá? Quando ele chega lá para visualizar esse campo,
ele acaba visualizando o que lhe é mostrado, porque ele não tem conhecimento do campo como ele conhece a fazenda dele aqui, muitas vezes na palma da mão. Então, nós fazemos uma análise com imagens de mais de 30 anos para trás e apresentamos para ele o sentido das chuvas, para onde que a água corre em cada ponto da fazenda. Nós apresentamos o mapa de altimetria, os pontos mais altos e mais baixos, as regiões que têm maior risco de alagamento, maior risco de seca da fazenda toda, as regiões que teriam diferentes tipos de bioma. Então, nós entregamos um raio-x da Da fazenda propriedade. antes dele ir lá conhecer em loco. E com esse raio-x, nós classificamos a fazenda em ambientes, por isso caracterização ambiental de terras. Então eu posso ter um ambiente de alto potencial produtivo, de médio ou de baixo potencial produtivo. Eu posso ter ambientes que têm bom potencial produtivo, mas não são mecanizáveis, por exemplo. Então eu não consigo entrar com implementos. Aí o produtor já sabe, olha, aquela área eu vou ter que dedicar para silvicultura, vou plantar uma floresta. Não, Uhum. aquela área eu vou dedicar para pecuária, porque para pastagem não preciso de mecanização. Ou não, eu vou terraplanar essa área para transformar ela numa área de lavoura também. Então, quando ele vai para o campo, quando ele vai para uma negociação de aquisição ou de arrendamento, ele já conhece todo o potencial da fazenda, potencial de uso, potencial de alto, baixo, médio, produtividade, e consegue já fazer um planejamento. Olha, para tais talhões, eu vou destinar culturas de maior valor agregado. Para outros, eu vou iniciar com culturas de baixo custo. Então faz parte do planejamento Que estratégico dele. de compra, né? E olhando um outro, também uma outra situação, né? Quando você vai olhar uma propriedade para comprar, quem está vendendo sempre vai mostrar a melhor parte, né? É Vai lógico, mostrar o é filé lógico, mignon, né? é lógico. E você levando isso, você já pode falar assim, não, eu quero olhar essa área aqui, eu quero olhar esta, para Claro, entender como que é em loco o que vocês estão já adiantando a ele, né? claro. E vocês, além disso, vocês fazem esse acompanhamento em loco com o produtor? Não, a gente avante nesse aspecto de sensoramento remoto, de agricultura digital e na nossa linha de tecnologias, nós fazemos tudo dentro desse conceito de agricultura digital, de maneira remota. Se ele precisar de alguma consultoria especializada, nós temos parceiros que fazem muito a parte de campo, mas nós trabalhamos mais com essa parte de processamento de dados Processamento de mesmo. dados, Sim. entrega pronto para ele e aí ele toma a decisão. E ele toma a decisão, e ele normalmente tem o técnico dele, ou técnicos de confiança. E assim ele já não serve somente para quem vai comprar, mas também para quem for vender. Se eu for vender uma fazenda e eu tiver já um relatório Vitória. como esse, puxa, eu já entrego a minha fazenda de mão Serve, beijadas, né? não, e agrega valor, né? Porque se Agrega você valor, for exato. comprar uma fazenda e eu tiver um relatório desse de confiabilidade, bom, posso falar assim, olha, eu tô te entregando aqui uma coisa fidedigna que isso acontece realmente, né? Exatamente. A Avante dentro desse tempo, né? Você falou 2016 para cá, né? Falei 14, Isso, a 15, fundação já tem 11 anos, 11 né? anos, né? Uhum. E agora vocês se desafiaram e incorporaram mais um Sim. investimento, ou outra empresa, né? São sócias, como que é isso? Trabalhando o crédito de carbono. Sim, no ano passado nós participamos da fundação da Joint Venture Terraxis, que é uma junção da Avante com mais duas empresas de Empresa. Cascavel, né, a Nexus e a Bosquiroli Galho, onde o Carlos Guedes da Nexus nos juntou para que nessa Joint Ventures nós juntássemos a expertise de campo, do agro da Avante, com a dele de gestão, com a do Alex sobre tokenização e a parte de legislação, né, principalmente por Sim, ser advogado. E isso porque surgiu uma legislação de crédito de carbono no Brasil no final de 2024, que foi implementada em janeiro de 2025 e está nesse processo, né, de regulamentação,
Eu não sei exatamente os termos técnicos, vamos É apenas delimitar regulamentação aqui, da lei. de Você cria, regulamentação da lei. a lei ela é criada e depois você faz a regulamentação de como ela vai atuar em cada segmento, Exato, então é né? isso. Dentro do segmento, né? De que forma que ela vai atuar. E aí, a partir desse momento, nós podemos começar o processo de originação de créditos de carbono, para na sequência, a partir do final da regulamentação, existe o processo de compensação das emissões pelas empresas que emitem, né, gases de efeito estufa na atmosfera. Então, o resultado dessa nova legislação é as empresas vão ter as suas quantificações, as suas emissões Ações. quantificadas e vão ter que compensar. Olha, quanto que ela emitiu, ela vai ter que compensar. E como que ela vai fazer essa compensação? Ela tem que adquirir esses créditos de alguém que fez a pegada de carbono, que fez a retenção Que tem o crédito de carbono na sua para propriedade vender. para vender. Então, nós estamos no período da geração desses créditos de carbono, para que quando o mercado for aberto para aquisição dos créditos de carbono, já existam créditos passíveis de Fidedigno. comercialização. E aí, para a gente poder fazer a pegada de carbono, existe um processo único que retira o carbono da atmosfera, que é o processo de fotossíntese. Então, quem faz fotossíntese são as plantas, São plantas. e as plantas elas estão na fazenda do produtor rural. Então, o produtor rural é responsável pela emissão desses certificados de crédito de carbono. E nós ajudamos ele nesse processo também. Hoje, o crédito de carbono, como que você vê ele no mercado? Como que ele está se dando? Como que está essa geração? Como que está esses projetos hoje? Como que eles estão sendo encaminhados no mercado? Eu acho que de todos os assuntos de sustentabilidade que a gente tem abrangido na atualidade, né, muitos são tangíveis, muitos são atingíveis, muitos são inatingíveis. Esse é um processo que é realista, porque com as tecnologias de hoje, a gente já consegue calcular quanto que uma empresa emite, quanto que um processo emite de gases de efeito estufa, e também a gente consegue calcular quanto que um processo retira do ar de CO2, né, de CO2. carbono orgânico. Então, se eu consigo quantificar um processo que retém, faz essa pegada de carbono, eu tenho que incentivar para que esse processo seja feito em larga escala, para que eu tenha mais retirada de carbono do ar. Então, como é que eu faço isso? Bom, quando eu pago mais pelo produto do agro, pelo produto do produtor rural, quando eu remunero de alguma forma, eu estou dizendo para o produtor: poxa, vai nessa linha, faz isso, porque eu vou te pagar. Então, eu preciso de mais alimento e agora eu preciso de mais retirada de carbono do ar. Então, faz isso que nós vamos comprar o teu crédito. E hoje, o produtor está trabalhando voltado a isso ou não? Hoje existe uma gama de produtores ou de investidores do agro que já estão visualizando esse mercado, mas a maioria ainda não. A maioria dos produtores tradicionais que a gente conhece, de grandes culturas, de pecuária ou de pequenos cultivos, de agricultura familiar, IHF, né, linha de hortaliças e frutas, eles ainda estão distantes desse mercado porque a lei não foi regulamentada ainda. Nossa expectativa é que seja regulamentada em janeiro de 2027. E com essa regulamentação, o mercado vai começar a adquirir esses créditos de maneira obrigatória. Então, as coisas estão caminhando. Você sabe que nós temos aqui, eu também sou da região oeste, né? Do Paraná. E não sei se você se lembra, mas nós tivemos muitos corredores da biodiversidade implantados. Não me lembro Não disso, não, lembra Cleo. disso? Isso foi há alguns anos atrás. E eu percebo que nós temos muitas pequenas propriedades, Felipe, que têm muito crédito de carbono, porque na época elas receberam, os produtores receberam do governo do estado para que ele compensasse a sua propriedade. Eu vou te falar agora um exemplo do meu falecido pai. Nós recebemos na época não recursos financeiros do estado a fundo perdido
para nós melhorarmos a produção leiteira, em troca, você preservar as áreas de APP. Hum, Retirar o gado lá de beber água no rio, na sanga, no açude, formalizar coisas básicas, formalizar uma caixa da água, que o gado venha beber aqui, bombear essa água para que e essas margens se foram ser recuperadas. Se você trabalha com drone, você vai uhum, perceber hoje, deve perceber muito claramente que as margens das sangas, dos rios, nós temos corredores, né? E hoje eu vejo isso, Felipe, que esse produtor ele tem um potencial para ser remunerado por isso. Porém, são pequenas propriedades. E sim. como que a Avante olha para esse pequeno produtor com esse potencial que você pode, o Alexandre aqui, o Pedro ali, o Antônio lá, juntar isso e fazer com que isso se transforme em renda para o produtor? Sim. Sabe que existe, Alexandre, uma solução padrão para os pequenos produtores, que o Paraná já faz muito bem, que é agrupá-los para que as coisas se tornem viáveis, né? Sim, Que deem escala, né? Mas não sei se isso seria o mais certo também, né? Ser tem o que ver melhor dos como que caminhos. é o melhor caminho para isso, né? A Avante tem uma solução, né, desenvolvida, mas ainda não comercializada, que seria para governo, por exemplo, ou para órgãos de incentivo dos pequenos produtores, que é justamente o monitoramento, o MLD, para pequenos produtores, para auxiliar no processo de rastreabilidade. Porque esses pequenos produtores de agricultura familiar são os principais fornecedores de alimentos para os municípios, para as escolas, para as creches. Então, toda a nossa rede pública, ela adquire alimento dos produtores familiares próximos ou do próprio Do município. próprio município. Compra Então, direta, né? exatamente. Então, o município teria total possibilidade atualmente, né? Não estou falando especificamente de Cascavel, mas Sim. Cascavel também, qualquer município, de contratar o serviço da Avante para fazer esse processo de monitoramento que vai auxiliá-los no processo da rastreabilidade desses alimentos. Porque são diversos alimentos, né? Essa linha de HF. Mas você fala rastreabilidade Isso de aí. alimentos, ok. Mas eu vou um pouquinho além. Eu vejo que há esse potencial de crédito de carbono nas Claro. propriedades, que nós estamos falando de 20, nós estamos falando de 94 para cá, Uhum. que isso começou a se estabelecer nas pequenas propriedades. E nós temos aí carbono em grande quantidade, porém dividido em pequenas propriedades, Sim. né? E aí você chega ao mercado e fala assim, olha, o pequeno produtor lá vai querer vender o seu crédito de carbono, mas você produz muito pouco, eu não compro de você porque é pouco. Porém, se ele, o Antônio e o Alexandre se unir, nós vamos ter um volume melhor. Como isso é até uma sugestão, sabe? Sim. De como que a gente, como dá para se pensar isso, né, Felipe? Porque se você tem hoje o mercado para comprar e o pequeno produtor que preservou essas áreas, principalmente de APP, né, os 20% da regulamentação da lei, na área de APP, eles podem trazer isso ao mercado e agregar uma fonte de renda maior para eles, né? Ter um Aham. seu 13º, quarto, né? Como uma renda extra dentro da propriedade por ter preservado isso, né? Não, isso faz muito sentido, Alexandre, faz muito sentido. A questão da rastreabilidade, ela está diretamente ligada aos preceitos de sustentabilidade. Então, eu tenho que ter a origem, né, rastreada da origem ao final do produto. Faz parte do processo de geração de créditos de carbono também. Nesse momento, eu não visualizo a viabilidade desses projetos. Mas quando mais pessoas ou mais entidades, instituições têm interesse em remunerá-los por isso, esses projetos passam a ser viáveis, né? Então a gente, Mas, como sociedade, teria que ver como. mas se você pensar que eu, como empresário, eu preciso comprar crédito e eu conseguir comprar de pequenos proprietários, também me traz como
É a mesma coisa que eu comprar alimento da agricultura familiar, Sim, né? Eu estou comprando crédito de carbono na agricultura familiar. sim. Eu acho É que um desafio que faz tá na sentido, mesa, mas tá, o desafio foi lançado. lançado, tá aí, né? Porque a gente se vê muito falar, Felipe, de crédito de carbono, mas a gente vê muito se falar de grandes, né? Há fazendas, planos, florestas, e eu falo, o Brasil deu um passo muito importante. Eu sou gestor ambiental de formação. Eu falo que a criação da lei foi o primeiro passo, mas foi muito importante, porque a gente parou de depender de legislações internacionais. Hoje nós temos uma lei regulamentada, falta, mas eu acho que é o caminho e isso agora está na mão dos nossos gestores de regulamentação. E nós da sociedade civil, né, vocês que estão à frente disso, cobrar isso dos legisladores para que isso aconteça o mais breve possível, né? Sim, faz total sentido. Então, Faz- mas que a partir disso a gente tem um leque muito grande de. E aí, como eu vim da pequena propriedade, né, pequeno agricultor, como meus pais foram, eu me preocupa muito isso. Sim. Eu trago isso porque, assim, é uma coisa bacana. A gente não só olhar o macro, mas olhar quem está ali e quem realmente, durante esses anos todos aí, também tem essa preservação aí, Uhum. para que faça isso ter renda para o pequeno produtor. Não, faz muito sentido, sim. Talvez, como muitas outras coisas, não cheguem através dos serviços privados, se chegue através do serviço público. Existem caminhos, né, Alexandre? A gente só tem que Eu acho que a trilhar. gente tem que esquecer um pouco do serviço público. Acho que nós temos que pegar o serviço privado e fazer as coisas acontecerem no Brasil. É, eu não sei, aí teria que ver viabilidade, as coisas teriam que ter viabilidade Viabilidade econômica, econômica, né? né? Felipe, bom ter você aqui. Te deixo para fazer algumas considerações. O que que você quer nos deixar? Deixa o seu contato. Fala para nós aí como, quem quer ter o serviço da Avante, quem quer falar com o Felipe, entender melhor o seu trabalho, possa entrar em contato com você. Eu acho que a mensagem mais importante é se entender que a Avante é uma empresa focada no agro para desenvolver soluções para o produtor rural e cada vez mais alinhadas com sustentabilidade ambiental. Então, a gente não fala no produto que ele seja, poxa, ele é altamente rentável, mas ele é altamente danoso. Não, a gente consegue fazer nas nossas soluções e serviços essas duas coisas caminharem juntos. Então, eu consigo economizar muito produto e, ao mesmo Tempo, tempo, alinhado com sustentabilidade. Eu consigo aumentar muito a produtividade da lavoura e, ao mesmo tempo, ganhar em redução de impacto ambiental. com certeza. Então, essas questões, elas fazem parte do dia a dia da Avante e o nosso cliente é o produtor. Então, enquanto nós tivermos o produtor do nosso lado, nós vamos gerar soluções novas e espero daqui a um tempo voltar nesse podcast para dizer, nossa, tem mais um produto aqui para a gente Que poder bom, conversar. assim nós esperamos, Felipe. Muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo e desejo a vocês o maior sucesso do mundo, não só aqui do nosso, da região, mas que a Avante continue sendo essa empresa, levando tecnologia do Brasil para fora, trazendo novas tecnologias, porque a gente necessita de tecnologias, né? E que esteja o dia a dia no campo mesmo, trabalhando em prol ao agricultor. Tá ótimo. Muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer para participar do H no Agro. Obrigado, um abraço.